Com você eu só quero uma noite sem fim. Oi, gente bonita do meu Brasil! Bem-vindo ao programa A Elite, gente! Olha, mês de outubro começou, né, gente? Em comemoração ao Outubro Rosa contra câncer de mama. E eu quero falar com você que já passou por essa situação ou está nessa situação. Para você que já passou, continua firme, continua lutando, cuide da tua saúde e ajude quem já passou. E para você que já, infelizmente, está passando por esse momento, vou dizer para você, não há nada impossível para Deus. Deus pode tudo. E eu não estou falando de religião, estou falando de fé e de força. Acredita em Deus e acredite em você. Lute por você e lute por quem você ama. O programa Elite começou com muito bom astral. Tem um recadinho para você e eu quero dizer para você que o mês de outubro vai ser o melhor mês da sua vida. E hoje, como diz um grande amigo meu, é o primeiro dia do melhor dia da sua vida. Já voltamos! Quadro novo na área, gente! E olha, vamos falar de estética, vamos falar de beleza. Ele que já é bonito por natureza, né, gente? A imagem dele já representa o trabalho dele. Nosso novo apresentador, além de bonito, é talentoso. Estética 360 com o nosso querido Matheus. Matheus, quem você trouxe para nós essa semana? Muito obrigado, Carol. E hoje nós temos a honra de receber a doutora Mônica Leme, especialista em estética facial e corporal, aqui no nosso programa. É uma honra estar aqui. Obrigada, Matheus, pelo convite. Você me inspira muito. E eu vim trazer aqui para falar como a estética não é só a aparência, mas também a saúde. Mônica, dentro do consultório hoje, quais são os procedimentos que mais são procurados? Lá no meu estúdio, o que mais procura, que é o campeão, é a limpeza de pele, uma boa limpeza de pele. E depois está crescendo muito o Botox e o bioestimulador de colágeno, né? E também o tratamento para os olhos. Perfeito. E fala pra gente um pouquinho quais os benefícios desses tratamentos. A limpeza de pele em si é a primeira coisa a se fazer, né, na estética facial, para começar qualquer tratamento. E o Botox, ele ajuda nas linhas de expressões, rejuvenescendo. O bioestimulador, ele traz a firmeza da pele, sustentando o rosto. E o tratamento para os olhos trata a flacidez, mas também as bolinhas de gordura, como seringoma, chantelás, mamílions, que incomoda muito a aparência. Legal. E conta para o pessoal se tem uma idade ideal para começar a fazer procedimento estético, se isso é mito. Não tem uma idade ideal, né? Lá no meu estúdio, os adolescentes me procuram muito por limpeza de pele, né? Logo após os 25 anos, começam a procura para rejuvenescer e a prevenção também, né? Com o Botox, então ele ajuda bastante a rejuvenescer. E a partir dos 40 anos, né? Que procuram por rejuvenescimento, a sustentação do rosto, né? Que aqui nessa parte facial, a partir dos 40 começa o derretimento facial. Então, a partir dos 40 também me procuram. Então, não tem uma idade certa. Então, vem da adolescência até após os 40 anos. O que importa é estar bem, né? É. E qual que é o impacto real que causa na vida desses pacientes, Mônica? O impacto real é que a estética, ela ajuda muito na saúde, não só na beleza, né, na aparência, mas também na saúde emocional e física. Muito legal. Eu queria saber um pouquinho de você sobre a estética corporal. Se existe um tratamento eficaz para celulite, para gordura localizada, que sem precisar de cirurgia. Sim, existem muitas tecnologias muito avançadas. Uma delas é a criolipólise, né? Numa avaliação bem feita, a gente entende a necessidade de cada paciente. Em apenas uma sessão, ela fica eliminando a gordura de 2 a 3 meses. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui Muito hoje. obrigada. Eu adorei, tá? Fala pro nosso público qual é o seu Instagram, que vai estar aqui embaixo, inclusive. Se vocês quiserem seguir meu Instagram, que vai estar aqui embaixo, é @monicaleme_estética. Muito obrigado pela sua presença, viu? Carol, agora é com você. O nosso apresentador é o nosso querido
Vinícius Zago. Vinícius Zago entrevista um terapeuta renomado e olha, gente, um assunto melhor que o outro. Vinícius, conta para nós, com quem você está? Obrigado, Carol. E hoje a gente vai entrevistar o professor Márcio Aurélio. Ele é psicanalista e professor de psicanálise. Obrigado, professor. Olá, Vinícius, e o pessoal que está nos assistindo, que seja um momento legal, prazeroso para todos. Aproveitando a sua presença, eu sou da área de nutrição e eu vejo cada vez mais os pacientes terem um apego maior com a alimentação em termos de buscar um refúgio com o alimento, seja pela rotina estressante, pelos desejos insaciáveis. Como que você enxerga isso na psicanálise? Você é nutricionista, já que a gente está falando de alimento, vamos levar isso para uma conversa de saúde mental. Nós não queremos só comida. Lembrando Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer saúde, liberdade, arte, ou seja, a gente quer amor. Nós, seres humanos, nós fomos constituídos de uma forma que nós ligamos alimento a afeto. Para nós, comida não é só comida, mas comida representa afeto, representa amor. Vou citar isso de uma maneira bem simples para você, tá bom? Quando a gente nasce, quem nos apresenta o alimento é a pessoa que a gente mais amou na vida, que é a nossa mãe. Nós chegamos no mundo sem entender nada, a natureza só programa a gente para uma coisa: chora. Porque a primeira lição da vida é: quem não chora, não mama. E a gente chora, e uma pessoa que a gente não conhece nos mostra que nós não conseguimos sobreviver sem ela. E no primeiro momento a gente tem que se alimentar. Só que daqui a pouco a alimentação fica falha, fica pequena. E a gente começa a nos alimentar, mas também cheirar esta pessoa que nos alimenta, abraçar, tocar. E tem uma cena bem mítica, tá bom? A criança, quando nasce, ela enxerga quase nada, ela só enxerga claro e escuro. Ela tem um olhar bem vazio. Para ela o mundo não existe, porque ela não tem noção que está no mundo, ela ainda pensa que está na barriga da mãe. Mais ou menos a uns 2 meses de idade, a criança está mamando no seio da mãe e o Winnicott, que é um autor da psicanálise, diz que ela para com aquele olhar vazio e ela olha no olho da mãe. É a primeira coisa que ela fixa e a mãe olha no olho dela. E nesse contato de olhos, ela se vê nos olhos da mãe. O Winnicott vai dizer: você que mexe com o físico, o primeiro espelho da vida é o olhar da nossa mãe enquanto nos amamenta. E nesse movimento que a gente vai tendo de alimento, nós vamos tendo uma pessoa que a gente ama, que a gente não consegue viver sem, e nós vamos ligando a alimentação a afeto. Conforme a gente vai se constituindo como pessoa, a gente desvincula a alimentação de afeto necessariamente. Algumas pessoas não têm muito essa organização emocional, há alguma falha estrutural e elas continuam ligando afeto a amor, como se a única coisa que elas precisassem na vida é a alimentação. Existem questões culturais também. Exemplo, na nossa cultura a gente liga comida a afeto, você concorda? Perfeito. Então tudo está ligado à comida. Você não chama para comer com você quem você não gosta. Você não chama o seu inimigo, você não chama quem você tem treta. Você chama alguém que você ama, que você gosta. Porque na hora que você senta à mesa, a comida vira uma questão de amor, de afeto. O que eu estou querendo dizer é que pessoas que têm distúrbio alimentar demonstram um vazio afetivo, um erro de estruturação no amor. Então, a questão não é... todas as compulsões, seja ela alimentar, sexual, seja o que for, são compulsões afetivas. Eu estou deslocando um afeto e transformando num outro objeto, que no caso é a comida. Perfeito, perfeito. Profundo. Uma coisa para mim. Como você enxerga a relação do adulto e o comportamento dele infantilizado hoje em dia? Que muitas vezes a gente vê na rede social e isso também traduz talvez uma falta dele? A gente vive numa sociedade que quer que a gente seja feliz o tempo todo. É isso que se vende. O que se vende na propaganda, o que se prega e vende na mídia, é que você pode ser feliz o tempo todo. Só que quando você é um bebê, quando você é criança, é fácil ser feliz, é só comer. Exato. Só que quando você é adulto e você tem que namorar alguém, se apaixonar por alguém, ser rejeitado, você tem que trabalhar, você tem que buscar coisas novas, esse momento de felicidade é tão difícil de alcançar.
A mente nossa, o nosso inconsciente, ele não distingue passado, presente e futuro. Tudo é a mesma coisa, tudo é linear. Então, o que a mente faz? Ela pega uma experiência aqui, quando você era um bebê e foi bem sucedido, você conseguiu se satisfazer, e como você não conseguiu aqui, ó, no seu desenvolvimento, desenvolver uma outra estrutura, e você está frustrado, a mente ela busca uma compensação. Então, ela diz o seguinte: já que você não conseguiu aquele amor, coma. Já que você não conseguiu aquele emprego, coma. Já que seu time, o Coringão, perdeu, coma. E tudo é como se o inconsciente estivesse dizendo assim: volte a um estado emocional onde você resolvia tudo comendo. Então você tem uma pessoa, uma mulher, ela teve um desentendimento lá com o namorado dela. O que ela faz? Ela vai, compra um pote de sorvete. Você é nutricionista, você sabe disso, que na hora da frustração é duro. Eu entro no quarto, me tranco, choro, pego o copo de sorvete e enfio na boca, como uma criança. Quer dizer, toda a minha frustração e o meu choro eu resolvo comendo. O que eu estou tentando dizer é que compulsão alimentar tem a ver com dificuldades na nossa relação com o afeto, com a gente mesmo, com os nossos sonhos, os nossos ideais. Então, o que eu estou tentando dizer é que nós não estamos falando de comida. Nós estamos falando de algo muito mais profundo. Você é um terapeuta, você é um nutricionista. E não sei se você percebe essa dificuldade nos seus pacientes. Você não percebe que tem pacientes que travam? Perfeito, professor. Isso é muito comum. Eu vejo cada dia mais meus pacientes relatarem uma fuga com o alimento por conta desse vazio. Esse vazio que nunca será atendido. Muitos pacientes, inclusive, relatam que eles descontam na comida, às vezes frustrações, às vezes a dificuldade no lado profissional, estresse, etc. E uma pergunta que eu sempre faço para eles: os problemas da sua vida vão acabar? Eles não acabarão. Tem como você se recompensar a vida inteira com o alimento, algo que não te trará retorno e ainda vai somar um problema? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir e muitas vezes procurar ajuda de um terapeuta, inclusive, para que possa te auxiliar nessa busca. Nossa primeira relação de alimento e de amor é mamãe. A psicanálise ela tem uma máxima. Você vai estudar psicanálise, você vai entrar no consultório. Quando você entrar lá, eu vou olhar para você e antes de ouvir seus problemas eu digo: já vou te adiantando, a culpa é da mãe. Mas quando eu falo que a culpa é da mãe, eu não estou falando que a culpa é da Dona Maria, porque a Dona Maria fez o melhor que ela podia. É do ser, né? A culpa é como eu tive alguém que foi tudo para mim, que cuidou de mim e que não precisava de mundo, eu só precisava dela. E que eu tive que perdê-la para crescer, porque se eu não perdê-la, não crescerei. E a mamãe, para que não possa me perder, me infantiliza. E eu estou toda hora tentando vencer essa infantilização da mãe. O amor é ensinado pela mãe. E eu estou tentando dizer que a compulsão alimentar é uma questão de amor. Né? Exemplo, como é que a gente chama o amor da vida da gente, Vinícius? A gente chama, vamos lá, de amor, vida. bem, vida. E daí a gente começa com as abreviações, né? Ricardo fica Ri, Márcio fica Má, Silvia fica Sil. O que eu estou tentando dizer é que todas essas formas da gente falar do amor são formas infantis. É como uma criancinha falando do amor, porque quem ensina a gente a amar é o materno, é a mãe, não é o paterno. Quando eu digo paterno, eu estou dizendo aquela que nutre. Se o pai dá a mamadeira, se o pai também nutre, aí quem faz a função materna é o pai. Mas eu estou tentando dizer que no nosso simbólico, quem ensina a gente o afeto é a nossa relação com o materno, com essa pessoa que nos nutre, nos abraça, nos protege. E quando isso não acontece, você cria um erro na estrutura psíquica que vai te perseguir por toda a vida. Que vai te perseguir no dedo podre para você escolher o amor da sua vida, que vai também te atrapalhar nas suas escolhas. Por que alguém que é diabético não para de comer açúcar? Por quê? Porque há ele uma pulsão que não quer a vida. Como se ele tivesse sido rejeitado no materno e agora ele não consegue mais elaborar isso. Então, quando a gente fala de alimentação, nós estamos falando muito mais do que comida. É isso que a gente está tentando dizer. Perfeito. Exemplo, olha o vazio da gente. Quem aqui nunca disse: ai, que vontade de comer uma coisa que eu não sei o que é?
E aí o esposo ou a esposa diz, é feijão? Não. É doce? Não. O que ele quer comer não existe. Porque o que ele quer comer é afeto, é amor, é aquele vazio que está dentro dele, que ele não consegue elaborar e que ele enche de comida, né? Então, o que eu estou tentando dizer é de que algumas pessoas que estão lutando contra transtornos alimentares precisam trabalhar internamente algumas questões pessoais. E eles vão perceber que vai ficar mais fácil lidar com essa questão da compulsão alimentar. Eu concordo totalmente com o professor. Eu falo para muito paciente, você precisa curar a mente, a cabeça, para depois o corpo trazer o resultado que você deseja. Você nunca vai conseguir moldar do corpo para a mente, e sim ao contrário. Então procure ajuda, procure um profissional que ele vai muitas vezes elucidar o que você tem de problemas anteriores que estão fazendo você errar e comer às vezes de forma desordenada. Professor, muito obrigado pelo convite, pelo bate-papo espetacular. Espero que possamos conversar novamente. Eu estou contente, porque minha missão é falar da saúde emocional, da saúde mental. Eu sou professor e fundador do CETEP, Centro de Estudos de Terapia e Psicanálise, e o que a gente faz é formar psicanalistas, formar terapeutas e ajudar as pessoas. Um abraço, gente boa. Muito obrigado. É com você, Carol. Falamos de uma estrategista que, olha, está sendo sucesso em São Paulo, mentorando e dirigindo grandes empresários. O sobrenome dela é Zuinho, o nome dela é Regina. Regina, o que você tem para nós hoje? Obrigada, Carol. Hoje o nosso convidado é multitalentoso. Inclusive, ele foi vencedor do reality de barbearia aqui no SBT. Sandro Botan, seja bem-vindo. Muito obrigado, Regina. Obrigado, Carol. É um prazer muito grande estar aqui, contar um pouco aí da minha trajetória, da minha história, do visagismo e também falar um pouco do reality, que foi em 2016. Vamos começar então falando do reality. Conta como foi a sua experiência. Foi incrível, foi algo assim, eu queria muito me testar, né? E, na verdade, eu fui eliminado, e aí eu voltei das cinzas, né, como dizem a Fênix, né? E me tornei campeão do reality. Ali eu aprendi muito, muito. Digno de um vencedor, né? Ele não desistiu, ele voltou e saiu com o prêmio. Agora fala um pouco sobre o visagismo. O que é isso? Explica para os nossos telespectadores, por favor. Bom, eu sou barbeiro há 29 anos, comecei aos meus 16 anos de idade, né? Vim estudando, vim fazendo, me aperfeiçoando. Comecei em 2015 a dar aula para iniciantes e o ano passado eu fiz esse curso de visagismo. Eu queria muito entender, né, o visagismo. E o visagismo é uma ferramenta que ela não é somente cortar um cabelo, né? É entender realmente a dor do cliente, o que o cliente quer transmitir, né? Se é o corte ou a barba, né, é aquilo mesmo que ele está procurando. Então, o visagismo não é só um corte de cabelo, vai muito mais além de corte de cabelo. Traga-nos um exemplo de alguma técnica aplicada para você identificar a necessidade do seu cliente e oferecer para ele o melhor serviço. Legal. E agora, em 2026, eu quero me especializar em programação neurolinguística, porque eu entendi que o visagismo ele vai muito além do corte. Então, às vezes o barbeiro ele vai lá, ele faz o corte da forma que o cliente explicou para ele, né? Mas quando o cliente se olha no espelho, talvez ele não se vê, né? Ele não vê aquela imagem. Então, muitas das vezes ele acaba até colocando a culpa no profissional, e não é. Né? Isso vai muito mais além, tem muito mais coisas a ser buscado. Né? Sandro, muito mais do que tendência, você cria uma conexão com o seu cliente, certo? Exatamente. Como que é essa conexão, assim? Qual é o preparo? Como você chega até o cliente de uma forma que ele não se sinta invadido? Bom, na consultoria de visagismo, antes de o profissional fazer o corte de cabelo, separa-se uma hora para entender e é elaborado de 15 a 24 perguntas. É através dessas perguntas que a gente começa a fazer o mapa do cliente para depois chegar no corte. Então você
tem um protocolo do seu cliente e aí também você já entra com uma espécie de mentoria, é isso? Fale um pouco sobre a mentoria. Exatamente. Você separa aquele horário, você conversa com o cliente, porque quando você vai fazer o atendimento na cadeira, fica muito raso. Você só simplesmente fala para ele, como você quer que eu corte o cabelo hoje? Perfeito. Ele vai falar, eu quero assim, sabe, mas o profissional sou eu, não é ele. Então, às vezes, ele vai te explicar da forma que ele imagina, e você talvez vai entender de uma outra forma, né? Então, o barbeiro, às vezes, entende de uma outra forma. Então, as perguntas, elas... É como se fosse uma mentoria mesmo que você faz, né? Você vai fazendo aquelas perguntas, e uma pergunta, ela tem que encaixar com a outra, para saber da onde que vem. Às vezes, a dor dele não vem nem... talvez venha de algo muito passado. Às vezes alguém falou alguma coisa da orelha dele, às vezes falou do osso parietal, do osso occipital, que é aqui na parte da nuca. Talvez tenha falado do nariz, e aí remete na barba do queixo. Então, você precisa fazer as perguntas corretas para você entender aonde é a dor dele. Sandro, muito obrigada por ter compartilhado a sua história de vida conosco. Realmente ela é belíssima, inspiradora. Você é de casa, prestou atenção em todas as dicas do Sandro. Ele não desistiu, ele lutou, ele estudou e agora é um vencedor. É isso aí. Quero agradecer, né, mais uma vez por estar aqui. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é @SandroBotano no Instagram, e Facebook e YouTube. Eu também tenho algumas dicas lá no YouTube. Agora é com você, Carol. O programa Elite acabou, gente. Você viu quanta coisa boa, quanta novidade, quantas entrevistas com gente maravilhosa. Olha, eu quero convidar você para assistir aqui conosco. A plateia, você viu que plateia linda, gente? Só tá faltando você. O programa Elite volta sábado que vem com esse astral maravilhoso. Energia positiva para você e para tua casa. Não assiste sozinho, não. Convida alguém que você ama para assistir com você. Até sábado que vem. Tchau.